Ok, chega aqui que hoje vou te mostrar como acentuar usando teclado, ok? Eu tenho notado que muitos têm dificuldade de acentuar usando teclado. Costumam usar a ferramenta que nós encontramos no menu, inserir, e usam essa ferramenta aqui de símbolos. E aqui tem que ter muita paciência, diga de passagem, para procurar os símbolos ou as palavras que eu já com acentos aqui. Mas hoje vou te mostrar como acentuar usando o teclado, ok? Vamos a isso então. Por exemplo, aqui temos vários símbolos mais usados hoje em dia, ok? Temos agora o símbolo agudo, grave, circunflexo, tilde e cedilha, ok? Muitos têm algumas dificuldades em como usar ou como fazer ou como colocar uma letra já com esse tipo de acento, ok? E aqui trouxe alguns exemplos que vamos pôr em prática de como fazer. E é engraçado que todo o processo de acentuar usando o teclado, a tecla Ctrl, essa tecla aqui Ctrl, é essencial. Tanto quando o símbolo estiver em cima, assim como embaixo, na parte de baixo, ok? Por exemplo, olha aqui temos dois símbolos. Temos esse símbolo aqui, grave, e temos esse outro aqui em cima, tilde, ok? Aqui temos um símbolo embaixo, tem outro em cima. Nesse caso, se o símbolo estiver embaixo da tecla, ok? Nós só usamos a tecla Ctrl, ok? Mais o símbolo, a tecla que contém o símbolo. Quando o símbolo já estiver em cima, usamos o Ctrl mais Shift e a tecla que contém o símbolo que está acima que nós queremos usar. Vamos pôr isso em prática. Vou colocar aqui exemplo número 1, ok? Deixa eu apagar isso, abrir uma nova linha. Exemplo número 1. Queremos escrever essa palavra café, ok? Eu vou escrever K. E note-se que o E leva o acento agudo, ok? Acento agudo, esse tracinho aqui que leva, que está mais inclinado à sua direita. É só questão de procurar aqui. É este aqui, que está embaixo, na parte inferior do meu teclado. Como é que a gente faz para dar? A gente clica na tecla Ctrl, mantém pressionada a tecla Ctrl, ok? Depois clicamos na tecla aqui contém o símbolo agudo, ok? Depois disso, só clicamos na letra que nós queremos colocar, nesse caso, que é a letra E, ok? Olha só, ok? Ctrl, mais o símbolo e a letra E, ok? Aparece aqui a letra com acento, ok? Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, temos a palavra bebê, ok? A palavra bebê que leva o acento no último E, o circunflexo, ok? Vamos colocar aqui, falta o E com acento circunflexo, ok? Que é esse chapeuzinho aqui que nós encontramos aqui na tecla Shift. E o chapeuzinho está em cima, na parte de cima. Nesse caso clicamos na tecla Ctrl, Shift e clicamos na tecla Shift, ok? Depois colocamos na letra E. Clicamos na letra E. Aqui apareceu a palavra bebê já com acento. Depois temos a palavra avó, que não foge da regra, ok? Temos o O com acento agudo e está aqui, está embaixo. Se estiver embaixo, só clicar Ctrl, mais o símbolo e a letra O. Aí, vamos para o segundo exemplo, ok? Já para mais símbolos, temos aqui o A com acento grave, ok? Está aqui o acento grave, está embaixo, Ctrl, o acento e a letra A. Temos aí, vírgula, ok? Temos o AS, também ID, ok? Aliás, o processo mesmo, Ctrl, símbolo, a letra A, AS, vírgula. Temos aquele, ok? Ou podemos passar para o segundo exemplo, só para o vídeo não ficar mais longo. Temos aqui o segundo símbolo, que é o símbolo circunflexo, ok? E também o processo é o mesmo, é só questão de procurar o símbolo, ok? É só questão de procurar o símbolo que está aqui, e por acaso o símbolo está em cima. Fazemos a combinação Ctrl, mais Shift, mais a letra 6, que contém o símbolo circunflexo, e colocamos a letra que nós queremos colocar, que queremos que venha com acento, ok? Está aqui mais embaixo, ok? Vamos fazer de novo. Queremos escrever você, né? Você, letra E, Ctrl, Shift, a letra E, okay? Aqui aparece, vírgula. Vamos para a segunda. Português também leva o acento
circunflexo, ok? No E, Ctrl, Shift, o símbolo, ok? A letra E, português. Daí, já está, ok? Assim que se usa assim que se faz para acentuar usando o teclado no Word, ok? Espero que tenhas entendido. Caso tenha alguma dúvida, é só recuar o vídeo, voltar a assistir, ok? Tanto o símbolo estiver em cima e embaixo, o processo não muda, ok? Neste caso, só vai envolver o Shift quando o símbolo estiver em cima. Agora, o Ctrl é padrão, ok? Sempre vai estar lá, presente, ok?